Pau que nasce torto nunca se endireita. Menina que requebra, amanhã pega na cabeça. Com esse pensamento, nós vamos começar o nosso bate-papo de hoje com um cara que fez história por grandes clubes brasileiros. Nós vamos conversar hoje com ele, Fabiano. Quem? Pedro Yarley Lima Dantas. Que beleza. Vulgo e Yarley pra todos, né? Vulgo não, é Yarley. Yarley, artilheiro. Sabe qual que é o apelido do Yarley quando jogava? Era um apelido pra ele? Qual? Pequeno grande homem e o matador de leão. Sabe por quê? Quero saber, né? O homem fazia gols, né? Mas ele vai contar essa história melhor. Beleza, Yarley? Satisfação Beleza. ter você aqui no Pai Bola. Pra nós Prazer. é uma alegria muito grande. E queremos que você nos conte um pouquinho da sua carreira. A gente vai fazer algumas perguntas para todo mundo aí saber, conhecer melhor aí o Yarley, né? Multicampeão aí pelos times que passou. História a gente tem, né? Oh, que beleza. É, Nós e precisamos. E apelido teve vários aí no decorrer da carreira. Carreirinha, que era o saudoso eterno Fernandão me chamava, né? Cometa Yarley, né? Teve vários. Matador de Leão, eu jogava pelo Ceará contra o Fortaleza, né? Que tem o símbolo do leão. E por aí vai. Vários no decorrer da carreira. Hoje em dia, quando fala carreirinha, os caras pensam outras coisas, né? Exatamente. Então conta pra nós por que esse carreirinha, o que era? Cara, assim, o Fernandão, não era porque eu corria muito, né? Corria muito. E aí ele assim, carreirinha, para de correr, né? E aí começava a fazer brincadeiras, eu disse, tá bom. Aí pegou o Carreirinha. Ô, Carreirinha, vem aqui. Aí começou essa história, conversa, brincadeira. O apelido da boleirada, Da né? boleirada. Mas era parecido com o cara da novela também, né? Que tinha o cara da novela que era igual o Matheus na Estergalli. Era parecido, Igual quase. mas igualzinho. Ah, que beleza. Mas o Eu Yarley, lembro, hein? o Yarley teve uma carreira assim meteórica, né, Yarley? Você Sim. começou no Ferroviário, né? Isso, no Seu clube de origem. É. Depois você foi pro Quixadá. Isso, E do Quixadá você já começou em grandes clubes, né? exatamente. A minha família era da Refesa, né, dos trens. E aí o meu tio ficava no ouvido, você tem que vir jogar no Ferroviário, porque eu morava a 200 quilômetros da capital, né, Quixeramobim é o nome da cidade. E aí Peraí. A gente te convida, tu vem aqui falar, tu vem xingar a gente. Como é que- Quixeramobim. É você! Quixeramobim. É bem complicado, né? E aí eu já me destacava, futsal, nos campeonatos estaduais da cidade. E aí os meus tios, cara, vem jogar no Ferroviário. E aí eu terminei o ensino médio e fui pra capital. Porque a minha mãe era bem rígida. Disse, não, só vai jogar bola depois de terminar o ensino médio. E aí eu já fui com 18 anos, 19, pro Sub-23 do Ferroviário. E aí iniciei ali a minha carreira. Deixa eu ver aqui. O dom, ele não tem como você aprender, né? O dom vem com a pessoa. Não teve base praticamente, né? Questão de juvenil, essas paradas todas que tem hoje, né? Que o pessoal começa lá na escolinha e vai galgando as categorias. E o Yarley já não, né? Ele fez uma volta diferente. Já como a mãe pediu para estudar, acabou estudando. O bom da cidade é que a gente tinha muitos estímulos motores, né? Jogava futsal, jogava campo, jogava basquete. É que com essa altura. Não tinha o celular, vôlei. né? Tu já tinha videogame? Não tinha as tecnologias que tem hoje, não que tinha. afasta muito hoje, por exemplo, a gurizada do futebol, porque era o bom, videogame. Pô, era muito bom, né? É o Não, mas videogame, ele tá falando do basquete. é celular, essas tecnologias hoje afastam muitas vezes a gurizada do futebol. Eles acabam indo para um outro lado, o lado mais modernizado que tem hoje. E isso, uma parte é ruim, porque o Brasil sempre foi um celeiro de grandes jogadores, de grandes craques. E as construções também terminaram os campos, né? Que tinha muita opção de campo. Acabou muito, né? Acabou muito, se diminuiu, na verdade. Diminuiu. Então, hoje você não vê. Campo, né? Hoje você ia, por exemplo, numa cidade passear, ou se você estava passando pela cidade, você olhava nos campos, era lotado.
de gurizada jogando bola e se Valendo divertindo uma lá. coca. Hoje em dia você praticamente não vê isso. É uma pena. Hoje tu precisa alugar o espaço. E os bons jogadores estão na periferia, né? Com certeza. E aí, com às certeza. vezes, a criança não tem nem condição de se deslocar até o local, né? Porque hoje as grandes cidades, elas construíram espaços, né, de esporte que são muito bons, só que é mais assim, Não tem elitizado. tanto acesso, né? Não tem É tanto mais acesso. elitizado. Né? E Arley, em 96, você foi pro Real Madrid já, né? Isso. Você foi pro Real Madrid, você ficou de 96 até 99, se não me engano. 97 no Real Madrid. E aí fui 98 e 99 para outros clubes da série da segunda divisão. Pertencente ao Real Madrid Não, ainda. esses outros clubes, eles foram buscados pelos meus empresários. Ah, você já foi comprado por um grupo de empresários na época. Exatamente. Eu me destaquei no Ceará e aí fui vendido para esse grupo ferroviário, me vendeu para esse grupo de empresários. E aí eles tinham entrada no Real Madrid, eu fui para o Real Madrid, aí fiquei no time B do Real Madrid, só que no time principal tinha muito estrangeiro. Roberto Carlos, Sidorf, Redondo, Mijatovic, Suker e... Você pegou essa época aí Tu jogava grandes no Real? jogadores, né? Tu jogava no Real? Ele acabou de falar. O Redondo? No Real ali de São Carlos. Ele falou Redondo? O Redondo era o volante argentino, argentino. jogava muito. Chega era tu que sabe o Redondo ainda, né? Ô, não. Você tá de brincadeira, né, não? Não conheceu o Redondo? E aí, desses 6, jogavam 3. E ainda tinha no time B eu, Samuel Eto'o e o Cambiasso de estrangeiro. Foi muito interessante. E também no time, para você ver como era a competitividade, nós tínhamos Zé Roberto, Petkovic, e César Prates. Meu amigo César Prates. Jogou comigo no Internacional em 94 também. Sim. E aí eles foram negociados, né? Um foi para a Alemanha, o outro veio para o Vitória, Petkovic, e o César Prates foi para o Sport de Portugal. E aí ficou eu e o Cambiasso e o Eto'o no time B para a gente tentar subir, dependendo da situação ou da oportunidade que ia ter. Quem era o treinador na época? O do B, Vicente Del Bosque. Nossa. Meu Conhece Deus. ou não? Conheço. Tem do lado de casa um parente dele. Ele parece que ganhou alguma coisa, né? E no time principal, Fábio Capello. Nossa, mãe, dois monstros, né, como treinadores. E aí a gente comentou antes que eu não tive essa base, né? Não tive a base. E aí, o que é que acontece? Eu tinha que ter bastante atenção, me dedicar muito para entender o que o Vicente Del Bosque queria. É tanto que eu devo muito a minha carreira ao Vicente Del Bosque, porque ele teve paciência de saber o que era pressão alta, de saber me posicionar, de saber atacar linha, porque eu era um velocista driblador. Sim. E aí... A parte tática, né? Vamos colocar como o Vinícius Júnior. Sim. O Vinícius Júnior, quando chega no Real Madrid, o Real Madrid vai moldando ele, com calma, com paciência. Aprender, lógico. Eu fiz a mesma coisa. Porque aqui no Brasil, na nossa época, a gente era intuitivo, jogava, pegava a bola, ia pra cima, driblava, fazia parede, mas assim, quando a gente perdia a bola, a gente não tinha responsabilidade, né? Voltava caminhando, voltava trotando. Tinha ali 6, 7 que defendesse. E que defendiam bem também. Não, defendiam bem. E aí tinha 3 ou 4, que eram os atacantes, voltava caminhando. Porque na nossa época dizia assim, não, descansa para atacar. Sim. A gente corre aqui, né? Que tinha uns jargões aí. A gente sustenta aqui os leão de chácara ali, né? Os volantão, de os volantão, né? Os volantão português. Isso em 2013. 2006, cara. Então você vê hoje... Não, 96. 96. Então você vê hoje como naquela época eles já estavam na parte tática muito à frente. Muito à frente. Muito à frente do Brasil. Porque o que é que acontece? O europeu,
para poder ganhar do brasileiro, eles tinham que ter essa consciência tática, porque A na A inteligência. marcação, né, Yarley? A marcação, porque o brasileiro, ele tem na técnica não ele ganha, não né? ganha. É tanto que naquela época se ia muito jogadores já consagrados. Sim. Hoje não. Hoje eles pegam eles mais jovens, porque taticamente ele nas bases nossas já tem um pouco. Sim. E aí eles, para parte financeiras, eles preferem terminar de preparar lá, colocando a parte tática deles. Eles fazem, né? Eles Isso. começam a construir É. o jogador para jogar do estilo e da maneira que eles eles querem, né? Então isso, você vê que na maioria, por exemplo, as Copas que nós ganhamos aí em 98, 2002, era também muito pela genialidade dos nossos Sim. jogadores, né? A individualidade. Individualidade. Depois disso, você viu o que aconteceu. Sofremos. Nós Estamos sofrendo. sofrendo e muito. Porque ninguém encontra mais Romário, Não tem mais, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Ronaldinho. Gaúcho, Tá Adriano, difícil, Kaká, esses jogadores que eram fora de série, assim como você. Encontra. Aonde, No mano? Instagram. Ah, no Instagram tem bastante, né? Tem. Agora tu foi bem. Tu foi bem agora. Obrigado, sempre Foi foi bem. Yarley, e nos conta aí, em 2013 você acabou indo pro Paysandu, né? Isso. Vocês fizeram uma grande campanha, inclusive na Libertadores, Na Libertadores. onde vocês foram, eu lembro bem, Histórico, né? histórico, no momento que vocês foram jogar contra o Boca Juniors lá, É. o pessoal fala, meu Deus, vai ser uma goleada, Exato. o Paysandu vai passar vergonha, e o Paysandu foi lá e fez, olha, um dos jogos mais marcantes na Libertadores, pelas grandezas dos clubes, né? Sim. Boca Juniors, gigante argentino, Era gigante dominava mundial. todo, né? O Sul-América. Mas, Acho que o- será que não tinha algum esquema de aposta lá aquele ano? Não tinha não. existia. Não, Ainda né? não existia. Não. Graças a Deus que ainda Graças não a Deus, existia. não. E o Yarley acabou fazendo gol contra o Boca Juniors. Não pelo existia Paysandu lá. porque o improvável, cara, o Paysandu ganhar lá dentro. Viu? Eu acho que se tivesse, eu acho que todas as apostas Era era no Boca. Tu vê que falia já a casa de apostas se o Falia, apostador é, aposta- é. Falia não Paysandu. tomava Imagina no cu mesmo. R$1 milhão que Nossa, o Paysandu do ganhar Paysandu. de 1-0. Quebrava, Um milhão. quebrava a banca. O milhão não toma dos boquistas lá. Como é que chama a torcida do Boca? É, os barra Chinese. bravas, né? Chineses. Pois é, Mas é na China ou na Argentina? É, isso é um dialeto deles lá. e eu ia pegar a Boca nessa tua, O Boca é o essa Boca tua Lanche. carona aí da questão da torcida do Boca Juniors, tanto é que o Yarley foi contratado pelo Boca Juniors depois da passagem pelo Paysandu. Yarley, nos conta, isso é uma curiosidade que eu tenho particularmente, acho que a maioria Sim. dos Então pergunta Os fora do ouvintes programa. Eu vou falar vão do... ter como é jogar no Boca Juniors, um brasileiro chegar num time argentino que sabe que tem todas as questões culturais, tem Isso. as rixas do Isso. brasileiro com o argentino. Nos conta aí como é você chegar no Boca Juniors, ser apresentado àquela torcida, como a torcida te recebeu, como o país te recebeu e quantos jogadores brasileiros tinha naquela época? Cara, essa é uma história, assim, que eu não me canso de contar porque ela é, assim, conto de fadas, né? É de livros. Porque eu volto da Espanha, eu acabei não subindo para o Real Madrid, e eu volto para a Espanha de férias com a intenção de retornar e jogar em outros clubes lá. Só que eu, de pequeno, eu tinha o sonho de vestir a camisa do Ceará. É estranho você falar eu de pequeno, né? Menor. Vamos lá. Porque o Ceará é o maior clube do estado. Na minha época, eu torcia pro Ceará e torço pro Ceará. E era o sonho de vestir a camisa do Ceará. Eu tava de férias, tá? E houve a oportunidade de retornar ali pro Ceará. Eu falei com meus empresários. E aí eles, não, tudo bem, joga aí um estadual. Aí joguei o estadual pelo Ceará, ganhei. Joguei a Série B pelo Ceará contra o Paysandu, que o Paysandu estava na Série B. Inclusive, nesse ano, ele sobe para a Série A e é campeão de um torneio, de uma Copa João Avelange, que tinha na época. Que deu Tinha uma representatividade, né, do Isso. Avalanche. E que deu a oportunidade do Paysandu jogar Libertadores. Abriu Que ele a vaga. ganha do Cruzeiro, inclusive foi lá em Fortaleza, ganha essa Copa do Cruzeiro, nos pênaltis.
com um gaúcho batendo o último pênalti. E já foi um feito do Paysandu ali, né? Luiz Fernando fez o último pênalti do Paysandu, histórico. Meu amigo Luiz Fernando. 2002. 2002. Eu tava em Chapecó assistindo esse jogo na TV. E aí... E torcendo pro Cruzeiro, mano. Tu já tava velho naquela época, né, Nono? Eu já tinha aposentado. Tava recebendo do Inamps. Isso. E aí, no ano seguinte, eu fui contactado, né, para reforçar o time. E, inclusive, a torcida não gostou muito na época, né? Eu imagino, porque é um vai brasileiro, contratar. né? Não, tô falando até do Paysandu ainda. Ah, tá, na época do Paysandu. Do Paysandu. Quando eu chego lá para me apresentar na Curuzu, a torcida lá... Aonde? Na Apresenta. Curuzu. Eles vêm só com os Não, nomes estranhos. você não... É que tu tá muito... Um pouco exaltado, você tá... Eu não vou! Você não tá escutando muito? Curuzu é lá no É o estádio do estádio do Paysandu. Paysandu. Estádio do Paysandu. Te acalma. E aí, eu chego ali, a torcida meio que me criticando. Disse, rapaz, nós queremos jogador de primeira divisão, porque o Paysandu tinha subido a primeira divisão e ia jogar Libertadores. Tá? A cidade estava eufórica. Aí como é que contrata um baixinho desse aí, da Série B? Não. E aí, eu fui pra pré-temporada, e na pré-temporada mesmo eu ganhei a posição. E já iniciei o treinador era o Dario Pereira. Já iniciei o ano ali como titular. E, cara, assim, o nosso time era muito bom. Robigol, atacante. Sandro Goiano. Muito. Jorginho. Volante, irmão, né? Irmão do Júnior Baiano. Rodrigo, um lateral muito bom. Luiz Fernando, lateral esquerdo. Aí Wanderson, volante. Tá no Inter agora, né? O Wanderson. Não é isso. O Wanderson é da época, na época do Yarley. Isso. Não dá muita bola, porque Tá. muitas vezes ele confunde, tá? É idade, mas E aí- é gente boa. E aí a gente chega numa Libertadores fazendo já história. Já era histórico. Por quê? Porque a gente foi o time que mais gol fez. Não perdemos nenhum jogo. Ganhamos a maioria dos jogos, empatamos e conseguimos 14 pontos na fase de Na grupo. fase de cara. grupos. Isso é um feito já. O Paysandu já fez história. Sim, com certeza. E aí, o Boca Juniors, a gente líder nosso grupo. Se supõe que o Boca Juniors é líder do outro grupo dele. E aí não ia entrar o confronto Sim, com a gente. não dava. Não dava. E ele foi segundo do grupo dele. E na hora dos confrontos, cai Boca Juniors com a gente. Aí a gente se olhava assim. Vamos Eu enfrentar falei, os homens. cara, vamos fazer o seguinte, vamos pra cima, não tem mais nada que perder, né? É tipo Alarme em 147, uma baita campanha não serviu pra nada. Isso. Só que eu digo assim, cara, a gente tem que tirar proveito de alguma coisa aqui. Imagina se a gente elimina o Boca Juniors, Nossa. né? O feito que era. E aí a gente começou, né, a sonhar, a conversar, a bater papo, Vem a questão da motivação também. da motivação. E o Dario Pereira, né, sabiamente, viu que a gente tava muito nervosos, né, meio que ansiosos. A gente chega na Argentina, o Dario Pereira pega o ônibus, para ali, uma parte da tarde, antes do treinamento. E, galera, nós vamos dar um passeio. Aí todo mundo entra no ônibus e vai passeando. Aí de repente vem aparecendo a bomboneira. Aí ele para do lado da bomboneira. Ah, que legal, vamos conhecer a bomboneira e tal. E aí fez a gente entrar no Museu do Boca. Colocou a gente dentro de um tipo um cinema que eles colocavam tipo o cântico da torcida dentro dessa bola. E apareciam umas imagens da bomboneira antiga, como ela era, tal, contando um pouquinho da história do Boca Juniors. Mas já tendo o ambiente de campo, né? Já. Pelo e pelo muito osso da alto. torcida. Ele já trabalhava PNL. Pelo barulho da torcida. É isso aí, é estratégia. Estratégia. E o Dario Pereira foi isso assim. Aí todo mundo apavorado, porque era muito alto. Assim, a gente ficou discutindo. Não é assim no dia, tá louco?
A não ser que eles colocam umas caixas de som aí. E, por incrível que pareça, era dobro, pessoalmente. Que legal, meu pai. E a gente... Aí, aquilo ali tirou um pouquinho a nossa... Ficou nervoso só de lembrar. o nervosismo, né, Yarley? Aí tirou um pouquinho a nossa ansiedade e o nervosismo. Porque eu imagino que nesse grupo aí, ninguém imaginava que ia cair com o Boca Juniors no Não. confronto. E até acredito, lógico, o time, além de ser bom, além de você estar encaixado, não sei se a maioria pensava também que vocês iam fazer, né? Essa campanha que vocês fizeram na Libertadores. E quando chega para jogar contra o Boca Juniors, que, né, é todo esse gigante, esse fantasma, muitos jogadores eles sentem. Sente Então bastante. o Dario Pereira foi muito inteligente, né? De fazer, de ter essa ideia e essa estratégia para quebrar o nervosismo e a ansiedade dos jogadores. Muito legal. Mas aí a gente tinha um grupo experiente. A gente tinha Jorginho, tinha o Rodrigo, jogador de seleção brasileira e tal. O Bigol, que era um cara já experiente, sendo goiano. Aí tinha eu, que já não era mais um guri, né? Não era mais garoto. Já tinha uma rodagem. Já tinha uma O rodagem. Sandro Goiano acho que já nasceu com uns 22 anos, né? É. Muito experiente. E a nossa maneira de jogar. A gente era um time que jogava pra frente. A gente não era um time que sabia defender. Inclusive, nesse jogo, a gente defendeu muito bem, né? Tipo, colocamos ali os 10 ali, ficou só eu na frente, segurando a bola. Você acabou fazendo gol nesse jogo, né? E aí fiz o gol. Ganhamos do Boca Juniors nesse jogo por 1-0. E, cara, a gente até hoje não, claro, assim, até um ano depois a gente não tinha a noção do feito, né? Sim, sim. Que inclusive o Paysandu ele subiu para o ranking mundial 1000 casas, né? E a gente ficou ali entre os 100 principais clubes do mundo, porque a gente, tanto no campeonato estadual como no campeonato brasileiro e na Libertadores, a gente estava praticamente invicto, não perdia muitos jogos. E aí isso nos deu essa condição de subir muito ali no ranking mundial. E aí já foi histórico, né? E todo mundo, quando fala de Libertadores, lembra desse jogo, né? Lembra desse feito do Paysandu. No jogo de volta, Boca Juniors jogou tudo que tinha que jogar, ganhou da gente de 4-2 e se classificou. Davi contra Golias, É. né? Era E ele proporção. jogava melhor até fora de casa. Nessa Libertadores, E muitas vezes, né? muitas vezes estava vezes. jogando muito É melhor. histórico, né? Muito histórico. Ele e o River vão trombando assim, sempre em segundo, né? Classifica. Aí Depois ferram. quando chega, né? Mas depois no Se deixa ele- mata-matas. Se deixa ele ganhar a vida, Depois É, no mata-mata camisa, né? parece contrato o goleiro Bruno. Na gíria que você bota, eles mata logo, porque é a hora que... não, Eles- ele o Boca Juniors, ele era impressionante, era muito letal. Aí tinha um tal de Tevez surgindo, Na pergunta? Carlitos. Carlitos Tevez. Tevez surgindo, é uma máquina. O Esqueloto, muito inteligente para jogar, jogava pelos lados assim do campo. Que legal, que história bacana, né? Mas daí você chega no Boca Juniors, Iago, você é contratado. Quero saber aí, E é uma conta história- aí como é que é essa... É uma história muito bacana, porque muitos se diziam assim, mas o Yarley já estava vendido pro jogo de volta, que a gente perdeu, mas eu joguei muito também no jogo de volta. E aí, ele é modesto, tu viu? Não, porque se eu tivesse vendido, os caras diziam, não jogou nada. Sim, não, sim, mas eu lógico, joguei lógico. bem, joguei muito bem. Você Só já que sabia não foi você já suficiente. sabia que seria contratado pelo Boca? Não sabia. Não sabia é isso que ainda. eu digo. Todo mundo achava que eu já estava contratado. Ah, entendi. O Em torcedor. Belém, né? Mas não, isso se deu muito rápido porque nada é por acaso. No time do Paysandu tinha um jogador chamado Wellington, que o empresário do Wellington era um argentino, chamado Sérgio Baizzi. E aí o Sérgio Baizzi um dia foi para Argentina e ia me oferecer no River Plate. Que é o tradicional rival, né? Esse jogador fez isso na Bombonera. Vou oferecer pro River, porque o River com certeza vai querer. Só que ele era torcedor do Boca Juniors. Aí no meio do caminho, em vez dele ir pra Argentina, Foi pro outro lado. River, foi pro outro lado. Pegou a esquerda ali. Foi pra La Boca. Você vê que Pra você ver interessante. que interessante, né? Que história bacana. E aí chegou lá, disse assim, eu tenho contato com aquele baixinho que destruiu com vocês aqui na Bombonera. Aí, é mesmo, né? Aí o Carlos Bianchi começou a me
a me pesquisar ali, vi que eu tinha jogado Bianchi? o Bianchi. Só pegou treinadorzinho, o Yarley, né? Ah, Puta que pariu. Del Bosque, Capello, Bianchi, poxa. Né? O Dario Que Pereira. legal, Dario né? Pereira. Pô, que Ah, legal. mas de cara. todos, o que fez a coisa mais inteligente até agora foi o Dario, né? Que foi uma jogada de mestre. Sim, estratégia, né? E aí o Bianchi, não, me interessa jogador. Tal, e começou aí foi muito rápido. Na negociação, eu acabei indo pro Boca Juniors. Pô, que legal. E nós estávamos conversando ali, em off, ali, com o Yarley. Na época, apesar de toda essa rixa que tem o argentino com o brasileiro, na época, quando o Yarley foi contratado pelo Boca, você era o único brasileiro no país, né? No Yarley? país jogando, No né? campeonato. Campeonato. Você vê a dificuldade que é de um clube Jogar. argentino contratar um brasileiro para jogar no seu principal clube, que o Boca Juniors, eu acho que o Boca Juniors você conhece mais, mas Boca Juniors e River Plate ali a rixa é muito grande, muito grande. Os caras são, nossa, o adversário é tremenda, né? Como é que se diz? Rivalidade. A rivalidade que eles têm. E isso que aconteceu foi um marco, porque eles achavam e tinham uma característica de jogo que eles achavam que o brasileiro não ia aguentar essa maneira de jogar. Que é um jogo muito rápido, veloz e muita chegada. É muita pegada, né? O muita campeonato pegada. argentino até hoje é assim, né? Só que eles me viram jogando e viram que eu tinha uma característica argentina de jogar, né? Gostava do choque, protegia bem a bola. Questão Eles, da assim, raça também. da raça. Ele dizia assim, não, esse aí vai dar certo. E aí sai o Riquelme, né? E aí eles me contratam para fazer essa função, né? Nossa, De camisa 10. Você já chegou com esse peso também de substituir um dos principais ídolos, né? Riquelme, né? E aí o Vicente Del Bosque teve uma participação muito grande nisso, nessa minha inteligência de jogo, maneira de se posicionar, de entender a parte tática, que aí quando eu chego no Boca eu precisei dela. Você lembrou de todos os ensinamentos dele. Quando eu chego no Boca, eu chego para você ver, já falando espanhol e já taticamente bem treinado. Que já facilitou muito a questão da fala, né? Da língua, né? Tu fala espanhol ainda? Um pouquinho. Então fala uma frase e você repete em espanhol, tá? Claro. Grêmio não tem mundial. El Grêmio jugou el Mundial Continental. Não, ele vai ser político, eu acho. Ele não quer rimar. Porque eu também joguei ele campeonato, né, continental. E ganhou também, né? Nós vamos Inclusive, já ganhou. chegar, nós vamos já chegar Ganhou, nessa claro. parte aí. Não se deu pra precipita. pegar. Não deu Não pra se pegar. precipita. Você já tem, né? Calma. Como é que tu sabe? Eu digo que o Grêmio tem mundial, mas é o São os continental, ventiladores, aqueles né, mundial. o do Toyota, e porque eu ganhei também esse Toyota. Sim. E o Inter tem um mundial FIFA, Então tu é bi. campeão mundial. Yarley, então chega o grande jogo decisivo do Mundial. Internacional e Barcelona. Eu sempre pergunto isso pro pessoal que jogou aquela época, o Perdigão teve aqui também, teve as histórias dele. Qual foi a preparação e o diferencial do Inter, do Abel, né, no vestiário, na palestra, para com vocês jogadores? Tu tinha quantos anos, Nono? Olha, eu tinha me aposentado, eu tava com 62. Tu assistiu aquele jogo? Assisti na TV preto e branco, cada sempre tô Eu não sei se tu lembra bem? Sim. Ah, eu já te dei o remedinho, né? Tá certo. Tá bom. Você Mas tá assim, recapitulando. mas a preparação ela foi perfeita. Tudo, a gente levou toda a nossa alimentação, até feijão a gente levou pro Japão. Sério? Sério. Que legal. Cara, a preparação, fisioterapia, nutrição, o staff nosso foi perfeito. E o diferencial? Diferencial. O diferencial foi, nós tínhamos o Evandro Mota, o grande Evandro Mota, que cuidava da nossa parte mental, de acreditar, porque a gente sai já do Brasil com a intenção de ser campeão mundial. Vocês Sim. jogadores, acreditavam Não, que dava pra vencer. com certeza. A gente não saiu para ir no Japão passear.
Certo que a gente comprou uns eletrônicos, de Mas, peso, né? mas Jarle, agora Inclusive, tu precisa ver o índio negociando com o japonês. eu vou botar um... Imagina. O preço. Negociando o preço. O índio fazia assim, ó. Mais baixo. Falava O muito preço. japonês. Falava muito ele japonês, quase se baixo. deitando no chão. E o japonês olhava. Que é isso? Tá louco? E aí foi salvo pelo Fernandão, que falava inglês. Aí chegou, negociou ali e comprou uma máquina de foto. Mas foi perfeita. Né? Um pouco de nervosismo no primeiro jogo. Nós tivemos um pouco de nervosismo. Foi duro com o Al-Ahly ali, 2-1. Né? Nervosismo. Mas depois o Abel foi muito inteligente, nos mostrou toda essa parte tática contra o Barcelona, os pontos fortes e fracos, nos mostrou jogos que ele havia perdido, né? Porque ele disse, olha, eles não são imbatíveis, Sim. né? Mostrou isso também. No coletivo, a coisa desandou um pouquinho, a gente fez um coletivo 2 dias antes e o time de baixo, capitaneado pelo Perdigão, venceu. E aí acendeu um alertazinho ali. O Abel já ficou pé da vida. Ficou Pedro, acabou o treino, saímos. Eu fui no quarto do Fernandão e disse assim, Fernandão, cara, eu já enfrentei o Barcelona no Camp Nou com o Boca Juniors, que a gente foi convidado depois do Mundial nosso do Boca. Eu fui convidado para jogar o Armand Camper contra o Barcelona. E aí eu meio que deu para me estudar os jogadores. Conhecia. E toda a bola passava pelo Thiago Motta. Ele era o articulador. O que alimentava... Já era um volante moderno, né? Moderno. Alimentava Deco e Ronaldinho. E Iniesta. Para marcar esses 3. E aí, vamos ter que fechar o meio ali, Fernando. Ele disse assim, eu pego o Thiago Motta. Falei, cara, tu não vai aguentar. Deixa pra mim, senão tu tem que estar solto, porque tu ajuda a marcar ali, a passar de lateral, ataca o contra-ataque. O zagueiro, tu vai ficar fora de posição. Essa foi a palavra que eu decorei dele. Tu vai ficar fora de posição, não vai dar tempo de tu chegar nele. Olha como é inteligente, cara. Já tipo um falso 9, um quarto homem de meio de campo. Deixa pra mim, ele Mas disse. hoje o mais Inter solto. tem o falso 9, tem o falso goleiro. Tem falso de tudo falso, hoje no né? futebol. E aí, essa inteligência dele foi espetacular, né? Eu disse, então tá, tu pega o Thiago Motta, vamos conversar com o Abel, ver se ele aprova, né? Aí entramos no quarto dele, aí ele, o que é que vocês estão fazendo aqui? Já fui dando no nosso foi meio, dando né? uma dura já. Eu já murchei, Você né? tava bravo com o treinamento? Eu já murchei. Eu digo, vixe. Aí o Fernandão se impôs. Abel, professor, o treino de ontem não foi bom. O Yarley tá com uma ideia aqui legal. Quem sabe a gente não fecha o meio campo, deixa as bolas sair pela lateral. Mas isso é o que é o problema. O Alex tá saindo antes. O Alex tem que se fechar mais o meio campo. Tá abrindo o meio campo. Nós vamos treinar agora. Aí não deixa eu mais falar nada. Bora. Aí já saímos, fomos pro treino, aí ele deu uma ajustada ali no Alex, posicionamento do Alex, e aí a gente ficou mais... Só que aí eu, com certeza, o Fernandão deve ter conversado com ele depois. Assim, Abel, vou pegar o... Então tá, Fernandão, vai, tá. E aí meio que convenceu ele, né, e deu certo. Claro que ele não aguentou os 90 minutos. Mas aí depois a gente faz o gol, e aí a estratégia deu certo, porque eu levei a bola pro cantinho, né? E pegando esse gancho do gol, Yarley, ele é um contra-ataque de almanaque, né? Perfeito, né? Só que você tinha 2 opções na hora. O pessoal que lembrar do lance, você vê o Luiz Adriano passando por um lado e o Gabiru chegando pelo outro lado. Sim. A jogada mais fácil e a probabilidade maior era você servir o Luiz Adriano. Sim. O que você pensou, o que você viu Que na hora que cabecinha aí? você passou pro Gabiru e que acabou dando muito certo? E o carodo do índio disse que foi um lançamento. Que lançamento perfeito que eu dei pra ti, não foi, Yarley? Ele tirou a bola, né? Foi. E de perna esquerda. A perna ruim ainda. E, cara, por incrível que pareça, nós ganhamos 2 vezes de cabeça dos europeus.
com o Gabiru e com o Luiz Adriano. E aí a bola cai no meu pé. O Puyol vem para me rachar. Eu sustento, boto dentro as pernas dele, porque eu não podia ir para cá, que ele vinha embalado, e tive que ir por outro lado. Aí já foi perfeito, né? E cortou a linha do avanço dele, né? E aí eu saio conduzindo, ele se recupera, vai lá, tá com o Belete aqui e fica 3 contra 2. 3 contra 2. O Nono sabe, a gente tem até treinamento, 3 contra 2. Sim. Porque aqui jogou muita bola, né? Então... Obrigado. E aí o Luiz Adriano tá um pouquinho atrasado. O Luiz Adriano eu utilizei para fintar o Belete. Como assim? Porque eu já sabia que o passe tinha que ser no Gabiru. Só tava esperando ele chegar mais próximo do Belete. O Belete ter atenção com o Luiz Adriano. Tirar a marcação do eu Belete. não olho em nenhum momento pro Gabiru. Eu finto aqui, olho pra lá. Projeta a cabeça até, né? Olho pra lá. Quando eu olho pra lá, o Belete me dá uma abertura. Aberturinha de meio metro aqui. E aí foi a hora que eu utilizei e tal. E deu um passe forte, uma parte seca, né? Seca, parte de cima do pé. Isso aí o cérebro foi buscar o repertório. Quem tem. Qualidade, né? É dom, né? Qualidade né? e dom. Ninguém tira. E aí foi feliz. E por incrível que pareça, todo mundo disse que o Gabiru errou o chute. E ele não errou. Não, ele não pegou tão bem na bola. Mas ele tirou acelerou com a parte de fora do pé o chute. Romário, quantos gols do Romário tem? O Zinho fazia bem. Não, muitos. É repertório de atacante. Repertório de atacantes. Todo mundo Gabiru tem, né? era top, né? Diferenciado, né? Então, esse foi o nosso feito. Né? Isso foi espetacular. Nossa, eu acho que foi um dos grandes feitos dos últimos 10 anos de futebol, né? A questão de porque 1000 anos. Porque vocês achavam e sabiam que podiam ganhar. Mas 90% do torcedor brasileiro achava que o Inter ia passear. Não, quem achava que ia ganhar era quem foi pra viagem. E que ia tomar um sacote, né? Do Barcelona. E porque o Barcelona foi a surpresa. Tinha metido 4 no América. Sim, e que não era um time fraco. Não era. E o Barcelona era passeando, né? O Barcelona é uma seleção. Os times mexicanos sempre foram fortes no Mundial, né? E o Abel foi também, utilizou isso aí e chegou pra gente e disse assim: o nosso time não vai marcar como eles, tipo gelatina. Vamos no pé de ferro. Até criticaram ele por isso, né? O Inter vai entrar pra bater. Nada, a gente não era um time que batia em ninguém. Marcou forte, né? Só o Edinho que dava uma chegadinha de vez em quando. Marcou forte. E aí vocês foram campeão, aquela festa toda e tal. Como foi chegar em Porto Alegre? Eram os torcedores colorados. Isso aí foi espetacular. Nossa! Até o piloto dá uma rasante em cima. Foi um medo. Em cima do Beira-Rio, mar vermelho ali, o Fernando até quase ficou saca a cabeçona dele fora, quase pende o avião. Quase ficou um mar marrom. Era um dia muito quente. A gente desceu ali na base, em Canoas. Era muito soldado esperando. Foi espetacular. O trajeto todo, milhares de motos, galera correndo, acompanhando na corrida. Tinham vários amigos que eu sou amigo hoje, ele tem foto correndo atrás do ônibus até o Beira-Rio. E no Beira-Rio tinha mais espetáculos. Ô, Yarley, então você jogou aí o principal clássico da Argentina. Sim. Que fez gol, inclusive, né? Eu sei que você fez gol também nesse clássico. Como é o entorno desse clássico, a semana de preparação, o trabalho dos treinadores, a palestra dos treinadores, né, no vestiário, qual que é a motivação, porque é um dos grandes clássicos mundiais, né? Nos conta como é toda essa preparação e essa torcida, tanto do River como do Boca, se enfrentando dentro do estádio, de qual que é o agito que acontece aí todo. Cara, é algo extraordinário, assim, impressionante. E isso, para você ver como eu digo que nada é por acaso, isso também já me preparou para o Grenal, né? Quando eu chegar no Sul. Então, tudo a minha carreira no esporte, ela foi, né? Deus, ele teve uma participação muito grande, porque ele veio me moldando. Foi construindo, né? Foi construindo e as coisas foram se encaixando, o universo do futebol foi linkando uma situação na outra. E esse feito aí
foi muito importante para mim dentro da Argentina. Porque, tu imagina, um brasileiro desconhecido vestindo a camisa 10 do Boca Juniors, né? Tanto a torcida quanto os meios de comunicação meio que, cara, será que vai dar certo? Será que ele não vai tremer? Né? E esse clássico foi o divisor de águas. Esse clássico me ajudou a, tipo, me colocar numa galeria. Um patamar um pouco acima. Porque era o grande teste que estava faltando. E aí o torcedor, porque eles, assim, o clássico como é também em Porto Alegre, quando o jogador vai bem nesses clássicos, eles às vezes preferem ganhar um Grenal do que um campeonato. Tu já fica ali, não, dos ídolos, ídolo, né? já é ídolo, tá? E aconteceu comigo isso, porque era 90 mil pessoas no Monumental, com 10 mil nossos ali no cantinho. E a minha atuação, ela foi uma atuação muito perfeita, assim, né? Eu tive uma atuação De gala. de camisa 10 mesmo, né? De fazer gol, de ganhar de 2-0 lá dentro, né? E dominar o jogo completamente, sem o Tevez e sem o Schelotto. Como é que ficava de pé sem o Schelotto? Que era um dos principais jogadores também, né? Principal Da jogador. época, né? Que estavam surgindo ali, o Tevez. O grupo olhou assim no vestiário, o Pato Abondanzieri, o Schiavi, me olhou assim, ó, a gente quer ver aquele jogador do Paysandu aqui hoje. Era aquele filho da puta que quebrou nós aqui no... E Ali, pegando esse teu gancho aí, como foi a receptividade desses jogadores? Do elenco do Boca Juniors, né? Para com você quando você chega. Cara, pra tu ver, né? Eu acho que um dos fatores muito importantes para um estrangeiro, quando chega no país diferente no caso, é a adaptação. Então, o jogador, quando ele vai para um local que não é o dele, ele que tem que conquistar o ambiente. Não os caras que tem que, vem cá, não. Bajular, não. Eu não. Eu sempre fui um cara assim. Eu já cheguei tomando chimarrão com os caras no vestiário. Eles têm, tipo, uns croissants, uns alfajó que eles tomam com chimarrão. Eu já levava pro vestiário. Já brincava com ele. Foi conquistando E também. o fato de eu falar espanhol ajudou muito. E aí eu fui conquistando. E esses caras me abraçaram. Porque eu acima de tudo, cara, eu ia ajudá-los, né? Com a certeza. conquistar as coisas. Porque eu tinha uma maneira de jogar diferente deles. Mas é um pensamento difícil hoje em dia, que é muito ego contra ego, né? Exatamente. E aí eu fui conquistando ele aos poucos, brincando. E chegou esse momento que eles olharam pra mim e disseram assim: cara, nós estamos sem o Tevez, sem o Schelotto. Vai lá e decide, cara. Vai lá e meteu pressão em mim. Simples assim. Deixa pra mim. Simples assim. Eu falei, deixa, era o momento que eu tava esperando. E aí, quando terminou, foi uma festa. Que legal. Uma Que festa, história. já não podia mais sair nem na rua. Que história bacana, olha. Porque é Muito perigoso, ó. Perigoso, e o torcedor queria me abraçar. E, inclusive, daí vocês foram campeão argentino, Campeão daquele argentino. ano, e foram o campeão mundial, né? Que é o continental Isso. da época, né? Com uma participação muito boa minha também. Diante do Milan, né? É. Que o Milan também tinha um timaço na época, né? Isso. E campeão argentino, pra mim, foi assim, muito importante porque eu tive que consolidei a minha posição, o titular pro Mundial. Aí eu chego no Mundial como titular, inclusive o Tevez ficou no banco nesse jogo, eu joguei um pouco mais adiantado, com o Milan do Kaká, Cafu, Timaço. Dida, Serginho, Gattuso, Pirlo. Um dos melhores Milan até hoje, né? Daquela Um dos melhores geração. daquela geração, né? E aí, Boca tinha camisa, né? Não dá pra jogar sem, né? Não dava. Tinha uma camisa muito pesada Oxi. e respeitada também fora, Respeitado. muito respeitada. Diferente do Inter, que a gente chegou no lado Sim, totalmente. como um time Um franco atirador, né? um time Desconhecido, desconhecido, tal, e todo mundo se falava muito do Pato, porque, né, bombástico. Porque eu já tinha estado naquele estádio, ter ganho também lá. Foi no falar um mesmo pouquinho. estádio. Foi no mesmo estádio. Pô, que legal. Já não, tinha não um- sabia que tinha sido no mesmo estádio. Já tinha Porra, tem que Interessante. pesquisar. O Google hoje é fácil, né? Mas é que eu não É, pesquisei não. muito, né? Isso é você que tem que fazer essa parte, mano.
Você só incomoda? Eu sei, eu de estive vez em quando na você tem que história. contribuir. Exatamente. Eu contribuí no Inaps já. E a jogada do nosso gol, eu tenho uma participação, né, que o Esqueloto cruza, eu tento dar uma cavadinha no Dida, o Dida defende, e o Matias Donetti faz o gol. Empatamos o jogo, tempo normal, prorrogação, e fomos para os pênaltis e vencemos os pênaltis. Eu sempre te admirei, mas agora olha, caiu. Por que não? Uma cavadinha no Dida. Toma! Com aquela altura, né? Cara, que história legal. E você chega aí acabando sendo contratado pelo Inter, né? Isso. Pelo Esporte Clube Internacional de Porto Alegre. E ali também você tem uma sequência de grandes jogos, Sim. de muitos títulos, Sim. com a camisa do Internacional. Você foi campeão gaúcho, você foi campeão da Copa do Bairro, Sim. Sul-Americana, Libertadores e o Mundial de Clubes. Isso. Então você ganhou tudo no Internacional. Isso. Nos conta aí qual que é essa... E a minha ida pro Essa Internacional, história. ela não foi assim por acaso. O Fernando Carvalho, né, o presidente, já me conhecia, já sabia do meu potencial, né? E, inclusive tem uma história muito, muito bacana, que na época trabalhava com o Fernando Carvalho, o Guto Ferreira, Guto, o Lisca, né, era Lozas, era os pensantes ali de futebol, de conhecer jogador, de ir atrás. E o Fernando Carvalho tinha um banco de dados muito grande. E hoje todos são grandes treinadores, Muito, né? Porque Lisca, Loz, Guto Ferreira. Eles entendem muito de futebol. E eles foram observar o Arlindo Maracanã no Ceará, na época do Ceará, então nós estamos falando de 2002. Foram observar o Arlindo Maracanã e o Guto Ferreira falou, disse assim, o Arlindo é bom jogador e tal, mas tem um baixinho lá que a gente tem que prestar atenção. O Arlindo é bom, mas o marvado é o Yarley, né? Vamos anotar ele aqui e vamos acompanhar. Vamos ficar de olho. E aí o Fernando Carvalho ficou acompanhando e tal. Quando ele formou esse projeto de ser campeão brasileiro e campeão da Libertadores, ele disse assim, cara, tá faltando um jogador aqui. E inclusive eu tava de férias em Fortaleza quando eu recebi a ligação. Então o Fernando Carvalho me liga, e aí, tudo bem e tal, tô montando um projeto assim, assado e tal. A gente queria contar contigo, né? A tua característica, tu foi vencedor ali no Boca, tá? É um cara que a gente tá precisando, uma mentalidade e tal. Ele me convenceu, disse assim, presidente, amanhã eu tô aí. E aí no outro dia eu já fui pro Sul, já cheguei lá e já tinha um time, um baita time, né? Com o Fernandão, com o Tinga. Danilo. Que Danilo? O atacante lá. Não pegou o Danilo lá? Não, cara, que Danilo? O atacante era eu, o Sobis. Rafael O Sobis, Danilo teu foi amigo, 2003, Rafael Sobis, tá teu certo. amigo. Hã? Teu amigo, Rafael Sobis. Rafael Sobis. Como é que você esquece disso? Moleque meu? surgindo, ó. Alex. Alex. Grande Alex. Quem que é o Alex? Um chutador de média distância que era de um Canhotinho, torpedo. habilidoso. Tu Cara, também conhece? Jorge Wagner. Nono, tu conhece o Alex também, Nono. Quer tomar um remedinho aqui da memória pra memorizar, pra ver se... Pode ser. Hã? Pode ser. Eu vou pedir pro Ele pessoal tava treinando o trazer. Havaí agora, o cabeção, galera. Aquele é outro Alex. Ele vai me matar. Alex. Ele passou pro Palmeiras, Cruzeiro. Muito bom jogador também, Não, craque. ele é craque. É, craque. Imagina. Tanto o Alex que jogou no Inter também, outro Não, craque. ele é um monstro. Patamares E feio, diferentes. inclusive, né? Inclusive, ele tem um apelido aqui. Esse é? É isso aí. Patolino? Ele não gosta, cara. Não gosta? É, não sei. Eles O já nono, fuderam com o negócio ó, dele. né? foi o nono que inventou isso aí. Não gosta. Foi o nono que... Isso é coisa do nono. Ele não gosta. É, aí Vai você vira, hein, vai viu, ficar nono? chato, vai Te ficar- vira, viu, nono? Te vira. Ele vai ficar Quero só ver. puto. Vai ficar puto Eu contigo. quero só ver. Quero só Um ver. dia que eu chamei ele assim, cara, é o seguinte, somos amigos, mas, pô, Patolino, cara. Eu falei, não, desculpa, Alex, tudo bem, eu não vou mais te chamar, não. Aí só chama ele de Patolino. Ah, viu, não? Viu como é que é? Você Aí gosta disso, ele você gosta da fica- bagunça. é, Eu ele sou fica- sério. Eu sou sério. Ele fica brabo por dentro assim, né, e aguenta. Mas sem- leva lá, aguenta no tranco. Qual foi o jogador com o apelido mais estranho que tu jogou? Cara, deixa eu ver aqui. Tinha um... Esse é bom. Deixa eu me É lembrar, que são cara. muitos, né? É. São muitos. Ou então o cara mais feio que tu jogou. Vixe,
São vários, eu não vou nem falar não, porque... Eu acho que o Tevez tá dentro dessa prateleira aí dos feinhos, viu? O homem é estragadinho, viu? Capaz pra ser feio tem que melhorar um monte. Né? Gabiru. Olha aí. Gabiru é feinho também. Gabiru é o apelido, né? apelido. O apelido Gabiru. 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 Não tá falando apelido. Gabiru vai passar por aqui também, viu, mano? É. Vai passar por aqui também, o Gabiru. E nos conta aí essa questão do Inter aí, essa formação desse grupo que você estava falando aí, que foi um grupo vencedor, né? Vencedor, 2006 a 2008 ganhou tudo. Tudo. Inclusive, o projeto era ser campeão brasileiro. Inclusive em os bichos bons, né? Era pequenininho ainda, tava começando. O time não tinha muito dinheiro, não. Mas já tava melhorando. Já tava melhorando. Mas então os caras que ganham bem é por causa daquela geração, né? Com certeza, isso sim. Agora foi bem, né? Hoje ele vai jogar no time campeão mundial, então já tem, né? Já chega com staff diferente. Já tem uma grana maior agora. Lógico. E o projeto era ser campeão brasileiro em 2005. Que foi. Infelizmente foi meio e aí, complicado. Entregaram pro Corinthians. Fomos campeão da Libertadores, então o projeto era perfeito. Só que nós não ganhamos o brasileiro, mas em contrapartida ganhamos o mundial. Olha como que troca Deus boa, é né? bom, né? Opa! Deus é bom o tempo todo. Ganhou o Mundial, ganhou o Sul-Americana, Recopa. Ganhou a Recopa, ganhou tudo. Ganhou tudo. Então o projeto deu certo. Treinava no gauchão, né? O projeto deu certo. Muito certo. Isso escolhido jogadores a dedo, né? Um projeto bem elaborado. Bem elaborado. Né? Menos um goleiro que subiu na época dos juniores pra treinar no time de cima. Não, mas ajudava. Esse não foi escolhido. O Eduardo era um baita goleiro. Como é que é o nome desse cara? Mas nem me lembro, sei que era frangueiro. É o Eduardo? Se fosse bom, tava jogando até hoje, porque idade tem, né? Eduardo Weidman. Essa coisa aí. Mas ele não focou, né? Queria se perdeu pelo caminho, né? Se perdeu pelo sair caminho. Na noite. Isso acontece muito. Acontece muito. E aí, ferrou. Agora eu vou defender ele. Vamos falar disso. Eu sou prova viva disso. Acontece muito essas coisas. O cara acaba se perdendo pelo caminho. E tu não virou por quê? Eu? Pela mesma coisa. Tem que ter foco, né? Se você não tem foco, é complicado. Falando em foco, nós chegamos no momento do podcast. É algo muito interessante que eu gosto muito. É o Bola na Fogueira. Isso é perigoso, viu? É perigoso. O nome já... Isso é coisa do nome, isso aí. Não, me tira dessa aí. É perguntinha tranquila, assim, sabe? Fica bem tranquilo. Se der pra me responder, se for permitido. O que começa com a letra C, é enrugado e fica na parte de trás do corpo? É as costas. É enrugada? Sim. A minha é. O que é então? Cotovelo? Ah, tá. Boa, foi bem. Qual o nome do cruzamento do quero-quero com pica-pau? Ficou complicado. Pica, quero. Como que quero. Tu sabe essa também? Tu sabe essa também? Não, essa eu não. Faltei na aula de autonomia. Eu tenho que falar o podcast. Tem que responder, meu. Tu tem que falar qual que é. Qual parte do corpo do homem que pode aumentar até 7 vezes o seu tamanho? Parte do corpo 7 vezes o meu tamanho? Eu falo. Cabelo. Eu acho que é o cabelo. Eu ia responder o cabelo também. O cara deixa mais, crescer. né? Se deixar crescer, ele... Vai mais. Não, era pupila. Mas só se pingar a gotinha lá. Mas dilata, não dilata? Dilata. Mas o cabelo, acho que essa aí não foi bem, não. Não foi bem, não, que não é é... cabelo. Não é o tamanho. Não foi bem nessa aí, não. Não foi bem, não. Dilata, mas não o tamanho. É o cabelo. Podia o ser cabelo. a barriga Eu também, acho que tu tá esquerosado. Com tudo isso que tu jogou e ganhou de dinheiro, tá? Hoje você é rico, pobre ou dá pra viver? Dá pra viver. Na minha época não se ganhava tanto, não. Como é hoje. Hoje, um ano de contrato, o cara já se arruma. Como mudou essa questão também, né? A questão financeira.
a questão de, por exemplo, os jovens aí que começam em categoria de base, se destacam, eles já são, né, eles já têm o contrato, e um contrato Isso. bom. E foi bom. Eu vejo que isso, para o jogador, questão, né, de segurança, a questão familiar também é muito bom. Isso já tem um sustento bom. Mas, por outro lado, eu vejo que é ruim também. Sim. Porque muitos acabam se perdendo. E foi bom ele fazer essa pergunta. Inclusive, bem rápido, essa foi a pergunta do público, tá? Tá. Foi a Maikele. Maikele que mandou. Isso. Qual o Maikele é o nome? E foi uma... Mu? Maikele Mu? Mandou sim. É rico, pobre ou ele dá pra viver? E outra, essa pergunta é uma pergunta muito pertinente, né? Que é que é um assunto que hoje em dia se fala muito. Por exemplo, na minha geração, nossa geração, a gente não tinha tanta oportunidade que tem hoje de conhecer essa parte financeira, né, de todo esse material que tem para melhorar a carreira do atleta. O atleta hoje ele tem muita oportunidade, que tem, né? Oportunidade de conhecimento. Na nossa época não tinha nada. Tu ganhava o dinheiro, ninguém te explicou o que é que tu tinha que fazer, aplicar, investir, fazer, lógico. Não, a gente dava para a família, o outro a gente gastava e ia e seguia o baile. Até a questão, por exemplo, hoje de você fazer o contrato, nem é você, né? É o teu empresário, né? É os responsáveis pela hoje tua o carreira, atleta, você nem senta hoje o atleta pra tem conversar. uma possibilidade muito maior de mexer com o dinheiro, né? O entendimento. É só ele buscar. Tem gente muito séria no mercado que pode ajudar na hora dessa maneira, dessa aplicação aí que o pessoal pode fazer, né? De questão cuidar, de cuidar da grana e ainda valorizar ainda mais, exatamente, né? Para ter porque também a segurança depois que você para de jogar bola, né? A época são muito distintas e acredito que o futebol brasileiro ele também tem que mudar um pouco na questão tática, que você falou que nós ficamos muito para trás. Exatamente. Nós estamos sofrendo muito para se igualar novamente, né, a grandes potências que tem hoje, mundiais, né? E vejo que se o Brasil não acordar para isso, nós vamos ficar muito tempo ainda sem ter um título de expressão, que é a questão do Mundial, né? Da Copa do Mundo. A gente está engatinhando ainda nesse assunto, em termos de cursos, né? De leitura. O brasileiro ele não escrevia muito, né? Hoje está escrevendo um pouco mais a respeito da parte tática, técnica, né? De metodologia de treinamento. Né, os livros que tem, tudo é mais portugueses, espanhóis, né, mais uma leitura estrangeira que a gente tem que se preparar. Né, hoje a CBF tem alguns cursos, né, mas tu imagina se a gente tivesse há muitos anos atrás, como é na Argentina, por exemplo. É a questão da profissionalização, né? Exatamente. Das categorias do treinador, né? Mas já tem um movimento muito interessante para a qualificação dos treinadores. Nós vamos entrar aí nessa relva aí, desse assunto aí. Mas você também passou pelo Corinthians, né? Que é um grande clube também do Brasil, uma torcida extraordinária. Como foi também? Parece que lá sim ele tinha como medo. Como foi também a questão lá do Corinthians, a história do Corinthians? Isso. Aí antes do Corinthians eu saio do Internacional, né? E vou pro Goiás. Né? Passei 2 anos no Goiás. Você foi campeão da Série B nacional pelo Goiás também, né? E aí depois do Goiás eu vou pro... O homem chama título, viu? O homem chama título. Campeão estadual e campeão da Série B. Porque quando eu saio do Goiás, eu vou pro Corinthians, o Goiás em 2010 cai pra Série B. Entendi. Caiu pra Série B. E aí eu vou pro Corinthians, faço um ano no Corinthians, vou pro Ceará. Depois do Ceará, volto pro Goiás, aí sim, 2012, jogo 2011 e 2012. Aí em 2012 a gente é campeão brasileiro da Série B. E aí sobe o Goiás pra primeira divisão. Que legal. No Corinthians eu joguei com o Ronaldo só. Tá bom. E o Roberto Carlos. Jogou com o Redondo 2 vezes, então.
E ele... Pegou fenômeno lá no... Foi. E ele era um cara espetacular, né? E a gente tinha um timaço. Só que teve muita troca de treinador. Sim. Né? Inclusive o Mano Menezes foi meu treinador no início. O brother Menezes. Depois veio o Adilson Batista e depois o Tite. Peguei o Tite no finalzinho. E aí o Tite arrumou a casa pro próximo ano. Aí 2011, 12. Aí Valor conquistou uns títulos interessantes. Interessantes. Você parou de jogar em que ano? Em que clube que você tava? É. Depois que você parou... Logo que você depois vem fazendo, logo depois do Goiás, ali 2012, 13, aí as pernas começou já a dar uma diminuída. Não tinha mais aquela velocidade. Era maior, então. Ficou mais fina, maior e mais fraca. E aí a gente começou, eu tive uma passagem pelo Paysandu, eu voltei lá no Paysandu mais para tentar, tipo assim, a gente trazer investidores, mais a parte de marca. Tentar reerguer, né, o Paysandu. Mas aí não deu certo, acabei indo para Fortaleza, Ceará, e depois fiquei por lá. Né? Aí comecei a estudar, né, para ser treinador, que sempre foi o meu sonho. Recebi um convite do Internacional para trabalhar nas categorias de base. Eu fiz 5 anos de coordenação técnica ali das categorias maiores. E aí com a mudança de gestão, que entrou essa nova gestão, a gente acabou saindo do clube. Aí fiz a licença B, licença A da CBF, vários cursos de fora, né, do país. E estou no momento aí, na expectativa já de iniciar minha carreira como treinador. Eu vou virar teu empresário. Opa! Mas, pô, deixa. Vai pregar? Aí sim. Vai pregar onde, Nono? Agora sim. Tem bastante contato, né? Vou botar agora os negócios no ar. Deixa calado, deixa calado. É questão financeira primeiro, não, né? Deixa quietinho. Yali, e você que está começando aí como treinador, o que acontece muitas vezes e o que vem acontecendo, eu acho que não é só no Brasil, mas acredito que no Brasil é mais forte isso. A questão que vem desaparecendo, que são os centroavantes, artilheiros, os meias, né, que carregavam o piano, que construíam, que geralmente era o 10. Sim. Hoje no futebol brasileiro é difícil você encontrar esses jogadores. Por que isso? Porque mudou tanto assim o futebol ou a filosofia de trabalho ela é totalmente outra? Vai mais pela marcação, pela recomposição, sai mais nos contra-ataques, nas transições rápidas. Sim. O que vem acontecendo com o futebol, principalmente o brasileiro? Boa pergunta. Assim, em termos de metodologia, não é o problema, assim, porque se tu tem uma condição de ter um camisa 9, né, que é raro, muito raro. Pelo contrário, tu vai tratar que esse diferencial, treinamento, que ele alcance o auge, porque vale muito, né? E de repente o teu clube até tá precisando. Não é isso, eu acho que é mais por opcional mesmo de jogadores, né? A gente vem de gerações que isso aí é uma característica, um perfil raro hoje de encontrar, né? Se tá vendo muitos clubes sem essa peça. Antigamente nós tínhamos aí, por exemplo, você pegava um time, antigamente até na época que o Arley jogava, você tinha aí 4, 5 grandes jogadores no mesmo time. Isso. Você marcava um, sobrava outro, marcava aquele, sobrava acho que o tal. Hoje já não tem mais, né? Você acha mais de geração, e olha lá, né? de geração mesmo. Eu não vejo que pode ser que por situações dessa mudança de cultura não, né, surge mais. Não surge mais. É raro mesmo essa posição. E Arley, eu quero te agradecer. Eu não sou torcedor do Boca, nem do Corinthians, nem dos outros times, mas eu queria te deixar um forte abraço. Agradecer esse tempo que tu desprendeu aí dos teus compromissos. Nada. Pra vir Prazer aqui conversar com essa mala do Fabiano. Sei que tu veio pra me prestigiar. Com certeza. Pra TV, né? Pra me ver. Não, satisfação. Me ver. Satisfação, muito Yali. Muito Obrigadão. obrigado por você comparecer aqui no podcast do Pai Bola, esse projeto que a gente tá começando, e receber você aqui para nós nos enche
de orgulho. Nosso Abrilhanta- primeiro- Prazer, né? Abrilhanta muito aí o nosso podcast. Nosso E primeiro de coração convidado. mesmo, muito obrigado por você ter participado. E pode ter certeza que a galera que ouvir vai gostar muito, Com porque certeza. a tua história no futebol ela é maravilhosa. Quando eu peguei, dei uma olhada e disse, poxa vida, nós vamos entrevistar um cara diferenciado, um Sim. cara que ganhou muita coisa e que tem uma humildade dessa, né? Muito legal, Obrigado. muito legal. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Nosso primeiro convidado foi um cara de peso, agora veio um de tamanho. De tamanho. Muito obrigado. Valeu. Bate palma aí, Tica, também.